Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês, saudade de todos. Dando sequência aqui para o nosso conteúdo de Biologia da Frente 2. A gente tinha parado no meio dessa aula 11 aqui, na última sexta-feira de aula, antes da paralisação. Eu resolvi gravar aqui no YouTube, que eu acho mais fácil para vocês, sempre que precisarem dar uma olhada, não só agora, mas se quiser voltar lá no fim do ano em alguma aula aqui gravada, para ficar à vontade. Nossa comunicação vai ser pelo plural. Vou deixar a lista de exercícios para vocês, além dessa apresentação em PowerPoint lá para olhar e acompanhar essa resolução dos exercícios e acompanhar as mensagens também. Quero que vocês perguntem as dúvidas, sugestões, comentários, tudo por lá, tá ok? Bom, a gente começou a falar de classificação de seres vivos na última aula, faltou falar de nomenclatura biológica e um pouquinho da filogenia, relação de cladogramas. A gente está aqui na aula 11, na nossa frente 2, início do caderno 2, a primeira aula do caderno 2, e a gente começou a discutir na semana passada um pouquinho sobre a biodiversidade, que sempre o homem, enquanto cientista, tenta buscar explicar essa biodiversidade e tenta classificar esses seres vivos de acordo com grupos em comum, características em comum, que os coloquem em grupos mais aparentados. Então, essa ideia de classificação recebeu o nome de taxonomia ou sistemática. Então, a gente tem a taxonomia, que é o conjunto de indivíduos semelhantes dentro de cada taxon. Então, a gente vai falar de novo disso lá quando a gente falar em cladograma no final da aula. Por enquanto, vamos tentar relembrar assuntos que a gente já falou da classificação e da divisão dos indivíduos nos reinos que a gente sabe desde sempre, né? Então, a gente tem aqui o reino Monera, aqui embaixo, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Vegetal e o reino Animal. Bom, como eu disse para vocês, o reino Monera, hoje em dia, ele está dividido em dois reinos. Então, essa ideia de 5 reinos caiu em desuso, ou está caindo em desuso, para o advento desses 6 grandes reinos, então, de seres vivos. Aqui já dividido, nesse cladograma, em Eubactéria e Arqueobactéria. E essa divisão de Monera se deu por características não só bioquímicas, mas comportamentais também, de acordo com a divisão dos domínios. Então, antigamente, como a gente discutiu, todos os seres vivos estavam divididos em 2 domínios, que era o domínio Procária, para os procariontes, incluindo o reino Monera, e o domínio Eucária, incluindo todos os eucariontes, todos esses outros seres vivos aqui. Já que dividiu-se Monera em Eubactéria e Arqueo, como a gente vai ver daqui a pouquinho, os domínios também tiveram essa divisão. Então agora a gente tem 3 domínios: o domínio Bactéria, o domínio Arquea e o domínio Eucária. Bom, mas características gerais que vocês têm no caderno, que foi onde a gente parou, de cada um dos reinos. O reino Monera, todos os indivíduos são unicelulares e procariontes. Quer dizer que não tem um núcleo individualizado, não tem organelas membranosas, apresenta apenas ribossomos aí dentro do citoplasma. E como representantes a gente tem bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias, que são aquelas bactérias extremófilas, né? Que aguentam altas concentrações de radiação, alta temperatura, alta pressão, entre outros fatores, aquelas que vivem em topo de vulcão, por exemplo, essas arqueobactérias. Partindo agora para o reino protista, aqui surge a característica eucarionte. Então, daqui para frente, todos os seres vivos serão eucariontes. Então, o reino protista, todos eles vão ser uni- ou pluricelulares. Eles são eucariontes, podem ser autótrofos ou heterótrofos. Então, a gente vai ter autótrofo como algumas algas e heterótrofo como os protozoários e outras algas também, ok? O reino fungi aqui, ó, todos eles são uni- ou pluricelulares, eles são eucariontes, como surgiu lá no reino protista, continua para o reino fungi aqui a característica eucarionte, e todos os fungos são heterótrofos, nenhum fungo produz o próprio alimento, então. Como exemplo, a gente pode ter leveduras, cogumelos, bolores, entre outros, que a gente chega no reino fungi mais para frente ao longo dos cadernos. O reino das plantas aqui, a gente tem os 4 grandes grupos: Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperma e Angiosperma como representantes. Todas as plantas são pluricelulares, autótrofas e eucariontes.
E os animais aqui, todos os invertebrados e vertebrados ou cordados, eles então são pluricelulares, eucariontes e todos os animais serão heterótrofos, como a gente já discutiu, beleza? Uma revisãozinha porque a gente já viu isso aqui na aula presencial, né? Aqui os domínios atuais, como eu disse para vocês, bactéria e arqueia, antigamente era o domínio Procária, agora foi dividido então em 3 domínios, sendo que a arqueia está muito mais próximo de eucária do que de bactéria. Por que isso? Porque eles descendem aqui de um mesmo ancestral em comum. Daqui a pouquinho a gente vai chegar em cladograma, eu mostro para vocês o que é um ancestral comum, explico cada galho certinho de um cladograma. Mas lembrem que agora então os domínios são 3, bactéria, arqueia e eucária. Foi aqui que a gente parou na aula presencial naquela sexta-feira. Continuando a partir daí, a gente fala das categorias taxonômicas. Quem criou essas categorias ou quem consolidou bem elas foi o Linneu. Falei um pouquinho dele para vocês já também naquela aula. E eu dei como dica aqui já o Homo sapiens. A gente vai ter aqui essas 7 categorias de taxonomia, mais a 8ª que é o domínio então. Então, como exemplo, a gente vai ter que dentro de um mesmo domínio, a gente tem diversos reinos, dentro de um reino a gente tem diversos filos, dentro de um filo a gente tem diversas classes, dentro da classe tem diversas ordens, e assim vai até chegar em uma determinada espécie. Então, como exemplo, aqui dentro do domínio Eucária, a gente tem o reino animal. Então, vamos fazer aqui a categoria taxonômica do Homo sapiens, por exemplo. Dentro do reino animal, a gente tem inúmeros representantes. Um deles vai ser esse daqui. Então, dentro do animal tem o filo dos cordados, por exemplo. Filo dos cordados tem determinadas classes. Tem a classe dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e tem os mamíferos aqui. Dentro dos mamíferos a gente tem uma ordem, que é a ordem primata. Dentro da ordem primata tem diversas famílias, uma delas é a hominídea. Lembra que toda família termina em DAE no final, a gente se lê D, então hominídea. Dentro da família hominídea a gente tem diversos gêneros, um deles é o Homo, e a espécie aqui, Homo sapiens então. Aqui está uma categoria representativa então do Homo sapiens que está aqui representado. Seguindo aqui, o outro exemplo eu peguei do lobo, então. Pode reparar que aqui, ó, nesses degraus das categorias, dentro de um reino a gente tem diversos buraquinhos. Cada buraquinho é um filo exclusivo. E aí, subindo cada degrau aqui da categoria taxonômica, a gente chega até um único buraquinho que é o mais específico, que é a espécie. Então, a gente tem aqui o mais generalizado e aqui, subindo, a gente tem o mais específico. Tudo bem? E reparem aqui, ó, que não é à toa que está escrito desse jeito a espécie. Tem uma regra, tem um padrão que a gente segue na nomenclatura científica que é chamada de nomenclatura binomial. O que é isso daqui? Ó? Nomenclatura biológica. Ela segue algumas regrinhas criadas e incumbidas por Linneu, de novo ele, né? Que ele criou uma nomenclatura típica para todos os nomes científicos. Qual que é a vantagem disso? Unificar todas as espécies em todo lugar do mundo. Então, por exemplo, o cachorro, no Brasil ele chama cachorro e em outro país ele tem outro nome, mas o nome científico dele é igual para todos os locais do mundo. Como que foi criada essa nomenclatura? Como que é passada essa nomenclatura para todo mundo? Todo nome científico é escrito em latim. Então, utilizou-se a língua latina como sendo a língua morta. Então, se latim é a língua morta, não favorece nenhum grupo que fale determinada língua. Se eu escolho inglês, por exemplo, eu favoreço os países que falam língua inglesa, entre outras línguas então, né? Regras para nomenclatura biológica. Todo nome científico é composto de 2 palavrinhas, por isso que é chamado de binomial. A primeira palavra faz relação ao gênero e a segunda palavra faz relação ao epíteto específico, ou adjetivo específico então. Então a gente vai ter aqui alguns exemplos. Canis lupus, que é o lobo. Canis é o gênero, lupus é o adjetivo. O conjuntinho das duas que forma a espécie. Então cuidado com alguma pegadinha que fala que esse daqui é a espécie. Não. Conjunto das duas que é a espécie. Outros exemplos aqui para vocês também. Segunda regra.
todo nome científico deve ser escrito em latim ou latinizados. Então, como está aqui, por exemplo, canis vem da palavrinha cão, que é canis em latim, né? 3. Primeira letra do gênero deve ser sempre maiúscula. Então, todo nome científico começa com letra maiúscula. E a primeira letrinha do epíteto ou do adjetivo é sempre minúscula. E tem mais um item aqui, que seria o item 5 dessa classificação, que nada mais é do que a gente dizer que todo nome científico deve vir destacado no texto. Então, se for um texto escrito à mão, um manuscrito, ele deve ser sublinhado. Eu pego e eu sublinho as duas palavrinhas, uma separada da outra. Se é um texto digitado, que não é manuscrito, todo nome científico tem que ser em itálico. Então, as letrinhas ficam tombadas aqui em itálico. Então, tudo bem? Exemplo aqui, ó. Exemplo, a abelha que produz mel, chamada de Apis mellifera. Então, Apis é o gênero, ou nome genérico, mellifera é o nome específico, epíteto ou específico, ou adjetivo específico. O conjuntinho das duas, Apis mais mellifera, forma o nome científico, forma a espécie, então, desse indivíduo. Se for mais além ainda, eu posso colocar o nome de quem descreveu essa espécie, que é o autor de quem registrou essa espécie aqui com esse nome, e o ano da publicação do registro dessa espécie. Então, se vocês encontrarem o nome da espécie, vírgula, um nome de alguma pessoa e o nome é quem descreveu a espécie, o ano em que foi descrita essa espécie. Muito comum FUVEST colocar isso nos textos dela, tá ok? Continuando aqui, ó. Outro tópico da aula, a gente tem cladograma. Cladograma nada mais é do que uma análise filogenética dos seres vivos. O que é isso, então? É a gente tentar entender o parentesco entre os seres vivos. De onde que eles vieram, para onde que eles vão, como que é essa relação de parentesco, quem é mais próximo de quem, e mostra nessa árvore para a gente características muito importantes dos seres vivos. Por exemplo, novidades evolutivas de cada um dos grupos. Como que a gente lê uma árvore filogenética com um cladograma? A gente começa da esquerda e de baixo. Então, toda árvore que tem essa forma aqui, a gente começa a ler daqui. E esse daqui é o ancestral comum mais antigo a todos esses indivíduos. Então, um organismo que deu origem ao grupo 1, deu origem ao 2, deu origem ao 3, ao 4 e ao 5. Está aqui, ó. E ele foi sofrendo modificações ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui no grupo 1, ele tem essas características. Continuando para cá, surgiu uma característica nova que é a mudança de cor. Então, essa mudança de cor, todo mundo que é daqui para frente tem essa característica. Esse daqui de trás, não. Continuando aqui no segundo item do cladograma. A partir daqui teve um crescimento das antenas. Olha a antena desse e olha as antenas dos três demais. Então, cresceu a antena a partir desse momento aqui. Próxima característica, surgimento de asas. Quer dizer que daqui para frente todo mundo vai ter asa. Então, tem o grupo 4 alado e o grupo 5 também alado. Esse último item aqui do cladograma teve o surgimento de asas de proteção, que são essas com cores diferentes aqui, ó. Então, a gente tem uma novidade exclusiva do grupo 5, que seria o grupo mais recente. Então, o grupo 1, teoricamente, é o mais antigo, o grupo 5, teoricamente, é o grupo mais novo, então. Bem, cada cruzamento que a gente vai ter aqui de galhos dessa filogenia, de ramos, esse daqui com esse daqui com esse aqui, esse com esse e assim sucessivamente, é chamada de nó. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 nós. E cada nó significa um ancestral em comum. Então, tem um ancestral em comum esse e todos os outros. Aqui tem um ancestral comum entre esse e os outros. Até que chega aqui que tem um ancestral em comum, que é o mais recente, entre o grupo 4 e o grupo 5. Vamos ver outro exemplo que talvez fique mais fácil. Ó. Aqui é uma filogenia ou um cladograma dos humanos. Então a gente tem de novo quantos ancestrais aqui? Ó? 1, que é o ancestral Z, 2, 3, 4, 5, 6 ancestrais em comum. Qual é o ancestral mais antigo? O Z. Por quê? Porque ele deu origem a todos os tipos de primatas que a gente tem representados nessa filogenia.
macacos do Novo Mundo, macacos do Velho Mundo, gibão, orangotango, gorila, chimpanzé e seres humanos. Qual é o ancestral comum mais recente? Olha ele aqui, ó. Ancestral comum, U, representado por U aqui então. Esse ancestral em comum garante para a gente que chimpanzé e humanos são chamados de grupos irmãos. Por que são um grupo irmão aqui no caso? Porque eles descendem de um mesmo ancestral em comum. Tudo bem? Então, como que a gente pode analisar isso daqui? Ó? Por exemplo, o gorila está mais distante de humanos do que chimpanzé está de humanos, já que gorila não tem um ancestral em comum mais recente com humanos e chimpanzé tem um ancestral comum mais recente com humanos. Tudo bem? Lembrando que dúvidas, coloquem nas mensagens no plural, tá? Outro exemplo aqui, olha quanta coisa que uma filogenia pode trazer para a gente de informação, né? Então, por exemplo, esse ancestral aqui que é o mais antigo, esse é o mais novo. Continuando de baixo para cima, a gente tem as novidades evolutivas. Quer dizer, que surgiu na notocorda, que é um bastão flexível que a gente tem na região da coluna vertebral, que a gente teve, na verdade, antes dela se transformar. Essa notocorda aqui, todo mundo daqui para frente tem notocorda, daqui para trás ninguém tem notocorda. Por exemplo, daqui para cá, ó, daqui para frente, todo mundo tem ovo com casca. Daqui para baixo, não. Então, são novidades evolutivas que permanecem em alguns clados e alguns táxons dessa filogenia. Tudo bem? Exercícios agora sobre esse conteúdo que a gente viu aqui no finalzinho da aula 11. Então, a gente está aí na página 451 da apostila de vocês, terminando essa primeira aula aqui de hoje, começando com o exercício do Enem. Fala os bichinhos e o homem. Nossa irmã, a mosca, é feia e tosca, enquanto que o mosquito é mais bonito. Nosso irmão besouro, que é feio de couro, mal sabe voar. Nossa irmã, a barata, bichinha mais chata, é a prima da borboleta, que é careta. Nosso irmão, o grilo, que vive dando estrilo só para chatear. Então tem aí Vinícius de Moraes, a Arca de Noé, né? Poemas infantis da Companhia das Letras de 91. Então o Enem pergunta aí pra gente agora, que diz na verdade que o poema sugere a existência da relação de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade de taxonomia que expressa a afinidade existente entre nós e esses animais é o quê? Então todos aí fazem parte do mesmo filo? A gente está falando de filos de invertebrados e filos de vertebrado, então não é o mesmo filo. Todos fazem parte do mesmo reino, todos são animais? Sim, né? Insetos, animais e ser humano, animal. Classe. Todos fazem parte da classe dos mamíferos? Não, né? Insetos não. Família também não e espécie muito menos. Então assinalem a letra B, característica taxonômica em comum, é o reino. Aí destruindo essa questãozinha do Enem já de cara, né? Questão 2. Analise o cladograma a seguir, constituído por onça, jaguatirica, puma, gato mourisco e gato doméstico. Vamos parar aqui, não vamos olhar as alternativas ainda não, vamos dar uma olhadinha na filogenia aqui pra gente então. Ancestral mais antigo, tá aqui onde eu estou mostrando para vocês com o mouse. Então, dá origem à onça, à jaguatirica, ao puma, ao gato mourisco e ao gato doméstico. Ancestral mais recente, esse aqui. Então, um que deu origem a esses dois grupinhos aqui e ao gato doméstico. Quem são os mais parentes aí? Puma e gato mourisco. Por quê? Porque eles descendem diretamente de um ancestral comum mais recente. Tudo bem? Então, com base no cladograma, que relaciona também a filogênese, ou seja, possível parentesco entre os animais comparados, e nos conhecimentos de sistemática e taxonomia, assinale a alternativa correta. Letra A. Por estar na base, está aqui então, ó, por estar na base, a onça é o ancestral dos felinos apresentado no cladograma. A onça realmente está na base. Mas onde que estão os ancestrais? Aqui no eixo principal. Esse aqui é o ancestral da onça com os demais. A onça não é ancestral. Tudo bem? Letra B. O ancestral imediato do puma e do gato mourisco é o mesmo do gato doméstico. O ancestral do puma e do gato mourisco está aqui. É o mesmo do ancestral do gato doméstico, que é esse? Não, né? São dois ancestrais diferentes. Letra C.
Entre os felinos do cladograma, o gato doméstico é o mais evoluído. Com relação ao mais evoluído, a gente não pode dizer. A gente sabe que ele é o mais recente. É o mais evoluído? Não necessariamente. Tá? Letra D. O puma e o gato morisco são os mais próximos filogeneticamente do que a onça e a jaguatirica. Puma, gato morisco são mais próximos do que a onça e a jaguatirica. Por que eu sei que é a letra D a correta? Porque a gente tem aqui, ó, um ancestral para onça, um ancestral para jaguatirica. Dois ancestrais diferentes. Aqui a gente tem um mesmo ancestral em comum para os dois, confirmando que eles são bem parentes aqui. Tudo bem? E o último exercício, exercício 3. O médico botânico Linneu, através de seu trabalho Sistema Naturae, propôs a classificação dos seres vivos em grupos. Atualmente, a taxonomia, que é o ramo da biologia voltado para a ordenação e classificação dos seres vivos, denomina esses grupos de táxons. Considere os 5 táxons a seguir e marque a alternativa correta. Então, tem aqui 5 nomes científicos diferentes, todos escritos da forma correta. Primeiro o gênero, segundo o adjetivo, conjuntos dos dois, espécie. Primeiro com letra maiúscula, segundo com letra minúscula e estão destacados no texto. Como que destacaram aqui? Colocando em itálico então, né? Então vamos ver. Letra A. Os táxons 1, 3 e 5 são de gêneros e famílias diferentes. 1, esse gênero, 3, esse gênero. Mesmo gênero, então já põe errado na letra A. B. Todos os táxons pertencem à mesma espécie. A gente tem 5 espécies diferentes aqui, porque o nome específico delas estão diferentes. C. Os táxons 1, 2 e 3 são de espécies diferentes, porém pertencem ao mesmo gênero. Leptodactylus. Tem aqui gênero Leptodactylus para o primeiro, Leptodactylus para o segundo, Leptodactylus para o terceiro. Realmente aí, letra C, corretíssima para a gente. Letra D. Táxons 1, 2 e 3 são da mesma espécie. Pode parar, tem 3 espécies diferentes, escritas diferentes. Letra E. Os táxons 1, 4 e 5 pertencem à mesma família. Lembra das categorias? Reino, filo, classe, ordem, família. Depois vem gênero, depois vem espécie. Ele colocou alguma família aí? Não, né? Então, não é obrigado a saber família de borboleta, então deixa quieto por isso daí, certo? Então, a gente tem aí letra C como correta no exercício 3. Bom, gente, queria indicar para vocês aqui essas orientações de estudo da apostila. Façam tarefa mínima, tarefa complementar, coloquem no plural esses exercícios. Vou pedir para vocês colocarem esse exercício no plural realmente nesse período de quarentena, para eu ter esse controle de quem está fazendo, quem não está fazendo, as dúvidas também todas colocadas lá. Tá bem? Amanhã a gente continua. Amanhã tem aula de bactéria e vírus. Vamos falar de novo do corona, agora da parte biológica dele, ciclo de vida e tudo mais. Entender certinho essa parte científica dentro dessa grande catástrofe que está acontecendo aí. Mas logo tudo passa, tudo volta ao normal e fique em casa que tá tudo bem, beleza? Então valeu, um abraço e até amanhã.